a gente inicia o nosso bloco final aqui do nosso debates e opiniões. Nossa democracia está sendo atacada a cada dia. É fundamental que no final do programa de hoje a gente reforce a defesa da democracia, reforce a necessidade do povo brasileiro participar cada vez mais dos seus destinos, a partir do seu local de moradia, a partir do local de trabalho, em reuniões, em roda de conversas, em participação na escola do filho, através do CPM, através dos grêmios estudantis, a partir da reunião do posto de saúde, né? Fortificar o controle social. Isto é democracia participativa, isto é democracia direta, aonde que o povo define os seus ideais e os seus direitos. Nós buscamos aí um áudio que fala sobre democracia, que conta um pouquinho da nossa história. Vamos ouvir aqui o áudio e a gente continua conversando sobre democracia. A democracia não caiu do céu. Demandou muita luta. Custou o sacrifício de muitos brasileiros e brasileiras desde os tempos do Brasil colônia até hoje. Esta história viva foi escrita por todos que durante 5 séculos lutaram pela justiça e pela liberdade. Por índios como Sepete e Araju, por negros como Zumbi dos Palmares, Lucas Dantas, Luiza Naim e os líderes da revolta dos Malês. Por Tiradentes, Frei Caneca, Cipriano Barata, Bárbara Alencar e por todos os que lutaram pela independência do Brasil e pela República. Pelos escravos que fugiram em massa das fazendas e pelos abolicionistas como Castro Alves, Luiz Gama e José do Patrocínio. A história da democracia no Brasil foi escrita também pelas revoltas, greves, campanhas políticas e movimentos sociais que sacudiram a República. A revolta da chibata, a revolta da vacina, a greve de 1917, o tenentismo e a coluna Prestes, a luta pela entrada do Brasil na guerra, a campanha do petróleo é nosso, a greve dos 300 mil de 1953, a comoção popular no suicídio de Getúlio Vargas, a eleição de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília e a interiorização do desenvolvimento. A vitoriosa campanha da legalidade, liderada por Leonel Brizola, e a luta pelas reformas no governo de João Goulart. Em 1964, um golpe militar derrubou o presidente constitucional. Muitos deram suas vidas para que o país reconquistasse a democracia, entre eles Edson Luiz de Lima Souto, Marighella, Lamarca, Yara Yavelberg, Rubens Paiva, Onestino Guimarães, Helenida Rezende, Davi Capistrano, Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho, Suzu Ângelo e Santo Dias. Mais de 400 brasileiros foram assassinados pela ditadura. Dezenas de milhares foram presos, torturados, exilados. Nunca serão esquecidos. Como esquecer os artistas, compositores, cineastas, intelectuais, religiosos que resistiram à ditadura? Como esquecer as grandes passeatas estudantis e as greves operárias de 1968? Ou a resistência armada contra o regime militar? Ou o trabalho de formiguinha nos bairros, nas igrejas e nos sindicatos durante os anos de chumbo? Como não lembrar da anticandidatura do Dr. Ulisses Guimarães
da estrondosa derrota da ditadura nas eleições de 1974 e da ação incansável da OAB e da ABI. Foram tempos de muita luta, da campanha pela anistia, das grandes greves dos trabalhadores, de firmeza e indignação do povo diante dos atentados terroristas promovidos pela ditadura. Da campanha das Diretas Já, o maior movimento de massas de nossa história. 10 milhões de brasileiros saíram às ruas exigindo votar para presidente, isolaram a ditadura e abriram caminho para a reconquista da democracia. Na Assembleia Constituinte, o Brasil exigiu mais democracia e mais direitos sociais, respeito aos direitos humanos e também ao meio ambiente, igualdade entre homens e mulheres, fim da discriminação social, proteção à criança e ao adolescente. O recado foi claro. O povo não queria uma democracia formal, só de fachada. Queria uma democracia para valer. Foi uma época de sonhos e de apostas no futuro. Mas logo veio o troco dos que não queriam perder privilégios. Quantos massacres não chocaram o país? Nas fábricas, nas grandes cidades e nos campos, contra a população pobre, contra meninos e meninas de rua, contra presos sob a guarda do Estado, contra trabalhadores sem terra. Quantos mártires o Brasil não teve de chorar? Margarida Alves, Marçal de Souza, Padre Josimo, Chico Mendes. Na época da hiperinflação, muita confusão, vários planos furados, enormes decepções. Finalmente o país conseguiu derrotar a inflação e reconquistar a confiança na moeda. Foi uma conquista importantíssima, mas infelizmente na cartilha do neoliberalismo, dominante na época, o povo não passava de um detalhe. Quem mandava na economia era o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O Brasil quebrou 3 vezes. Era o país do desemprego, baixos salários, falta de oportunidades, confinamento da população pobre e preta nos guetos. Foram tempos de grande bronca social e forte revolta política. O Brasil parecia estar à beira do abismo. Mas graças à democracia, encontrou forças para avançar. Nas urnas, nas ruas, nos sindicatos, nos movimentos sociais, ele construiu o caminho das mudanças. Crescimento econômico, inclusão social, redução das desigualdades regionais. E assim, em 2002, o país elegeu o primeiro operário presidente da República e reelegeu-o em 2006. Em 2010, também pela primeira vez em nossa história, entregou a uma mulher o comando do país. Ela foi reeleita em 2014. Tempos de esperanças, tempos de oportunidades, tempos de mais democracia. O Brasil entrou no século XXI apostando no futuro e confiando em si mesmo. E isso acabou em 2000. E isso acabou em 2016. Em 2016 deu o corte e nos tiraram abruptamente, como terminou o vídeo, como terminou o áudio, sem debate, sem democracia. Esta é a atual conjuntura, aonde o Brasil vive um estado de exceção. E como a gente pôde ouvir,
A nossa democracia foi conquistada. Ela não veio de graça. Milhares, milhões morreram para que essa democracia, para que esses direitos que hoje estão nos roubando, a gente pudesse ter usufruído. E eu não estou falando só de mortes através das mãos dos ditadores. Eu estou falando de morte através da miséria, através da retirada de direitos, através da corrupção, como essas da merenda escolar que a gente acabou de relatar aqui. Então, numa crise desta, numa conjuntura totalmente adversa, requer que o povo brasileiro, que você que está me assistindo, que você que está nos ouvindo, pense nisso. Pense no dia de amanhã. Pense como que você vai estar no dia de amanhã. E o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta. E se reúna. Converse com o seu vizinho. Veja o que você pode fazer. Porque a atual conjuntura não é boa. A atual conjuntura nos aponta um futuro desastroso. E nós, mais uma vez, estamos sendo chamados a lutar por democracia. E com essa mensagem eu quero te dizer que semana que vem a gente vai estar aqui conversando de novo sobre democracia, com muita notícia, com muita denúncia e com muita opinião, porque esse programa tem lado, e o lado é o lado do povo, o lado dos trabalhadores e daqueles que usam e têm o direito de usar os serviços públicos de forma gratuita. Até o próximo sábado com o nosso Debates de Opiniões. E agora você fica com a programação da nossa Rádio Santa Isabel pelo www.radiosantaisabel.com.br.